É uma manhã profética, queridos irmãos. Na verdade, nesta manhã, eu já tinha uma palavra que Deus havia colocado no meu coração, nesta preparação desses últimos dias, para este encontro que aconteceu ontem aqui na igreja. Mas hoje de manhã, o Senhor me acordou e Ele acrescentou algumas coisas ao meu coração. E Ele disse apenas uma coisa: o foco é este. E eu fiquei ali de manhã recebendo aquela palavra do coração de Deus. Vim para a igreja, cheguei aqui e começa o primeiro louvor sobre o rio de vida neste lugar. E eu queria que vocês ouvissem com muita atenção essa palavra que Deus depositou no nosso coração para esta manhã e para esta igreja, especificamente nesta manhã. Quando Deus me levantou esta manhã, me veio ao coração o texto que está em João 7,38, que diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não é qualquer crença. Não é qualquer crença. Não é a crença que o mundo está querendo trazer para os corações. A Bíblia diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. São 3 semanas que Deus tem falado sobre estas coisas conosco. Na verdade, Ele começou a se mover aproximadamente 2 meses atrás. E nessas últimas 3 semanas se intensificou na minha vida o poder desta palavra. E a pergunta que eu quero fazer para vocês, meus irmãos, continuando a palavra que Deus deu ontem, porque ontem Deus reuniu o pelotão de frente de adoração desta casa. Glória a Deus, Jerônimo. Aleluia. Você ouviu. Porque ontem Deus reuniu o pelotão de frente da adoração desta casa e falou conosco e transformou muitas coisas. E como disse a Karina, foi a cereja do bolo. Deus tem feito coisas lindas, mas isto não é só para o pelotão de frente da adoração desta casa. Esta palavra é para a igreja do Senhor Jesus que se reúne neste lugar. Abra seu coração, porque há uma palavra de esperança e vida para você nesta manhã. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, diz o Senhor, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E nesta manhã, o Senhor falava ao meu coração e me fez lembrar de muitas coisas. Eu queria perguntar algumas coisas para vocês. Porque quando Deus fala de rios fluindo de águas vivas do nosso interior, Ele não está falando do momento de louvor, da hora que nós estamos cantando. Deus está falando de adoração. Deus está falando que em todo lugar, em todo tempo, Ele vai estar dentro de nós. As águas vivas do Espírito de Deus vão estar fluindo em nosso coração.
na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, até mesmo quando estivermos passando por lutas e tribulações, há um rio que procede do trono de Deus, que vai fluir, que flui no nosso coração. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não é simplesmente uma emoção na hora de você cantar na igreja. É uma vida. É uma fonte que jorra em todo e qualquer lugar. É uma fonte que jorra em toda e qualquer situação. É uma fonte que jorra. É uma fonte que jorra. E o Senhor diz: se você crer em mim, conforme diz as Escrituras, assim será o seu viver. Ele vai se refletir no seu cantar, é verdade. Mas assim será o seu viver. Eu quero fazer umas perguntas para vocês, para que nós possamos meditar. Onde estão as águas vivas nesse lugar? Onde está, meu irmão, minha irmã, o desejo real de estar na presença de Deus, a cada dia, a cada instante? Onde está, meu irmão, o desejo de adorar ao Senhor? Adorar é se prostrar, é se render, é estar diante dEle, é ter um altar de adoração erguido na sua vida. Não é um altar que você vai chegar diante dEle, mas é um altar que vai estar construído no seu interior. Onde está a alegria do povo de Deus? Eu não estou falando de momentos de alegria. Eu estou falando de uma vida satisfeita e alegre no Senhor, porque você conhece a Deus. Onde está o fervor na oração? Onde está o fervor no seu coração por vir orar? Por gastar tempo do seu dia em oração diante do Senhor? Aonde está? Aonde está? Aonde está esta alegria? Cadê essa alegria? Onde está o prazer, a honra, a alegria de vir à casa de Deus para o adorar, para o servir, para orar, para interceder? Onde está a nossa alegria? Será que verdadeiramente no seu interior e nesta casa estão fluindo os rios de águas vivas? Quando o altar da adoração, meus irmãos, está derrubado na nossa vida ou numa igreja, as águas vivas cessam. Quando cessam as águas vivas, a alegria acaba. E quando a alegria acaba, cessam-se também os cânticos de vitória no meio do povo de Deus. Cessa-se o desejo de adorar. Eu venho à casa de Deus porque é domingo de manhã. Então é o dia de eu sair de casa, vencer aquela batalha que a gente tem de querer ficar em casa, de fazer qualquer outra coisa. E eu vou à igreja no domingo de manhã para ticar a minha agenda. Mas onde está a alegria? Aquela alegria que o salmista falava assim: eu entro nos átrios do Senhor com alegria, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Como é que nós temos chegado à casa do Senhor? Muitas vezes brigando. Corre, é domingo hoje, vamos embora, criançada, para a igreja, é hoje. Ai, marido, todo domingo ele emperra. Eu tenho que empurrar para sair de casa. Ou o contrário, né? Nossa, essa mulher não entende que a gente tem hora para chegar na igreja. Cadê a alegria? Cadê o gozo de uma casa se levantando e dizendo: é hoje, vamos para a casa do Senhor, aleluia. Quando o altar de adoração na nossa vida está derrubado, as águas vivas, elas cessam, irmãos. Quando cessam as águas vivas, a alegria acaba. Talvez você esteja se perguntando: por que eu não tenho mais alegria? Acho que eu vou mudar de igreja. O problema é a igreja. Essa igreja não tem um culto muito animado. O louvor não é assim, não é assado. A palavra é assim, não é assado. Porque hoje estamos vivendo os dias de Laodiceia, onde as pessoas querem fazer da igreja um lugar de entretenimento. Sabe por quê? Porque o altar de adoração está caído. E não há alegria de louvar ao Senhor. Há compromisso de ir à igreja, mas não há comprometimento com o Senhor da igreja. Falta desejo de adorar. E isso se dá porque o altar de adoração está caído. E não honramos mais a Deus. E a pergunta é: por que está faltando água? Por que está faltando água, Senhor, na minha vida? Eu quero que você faça essa pergunta para você, se por acaso for essa a situação. Se você não tem mais alegria de vir à igreja, se você não tem alegria de orar, se você não tem alegria de cantar e salmodiar ao Senhor, faça essa pergunta: Senhor, por que essas águas que o Senhor disse que fluiriam de dentro de mim não estão aqui? O que está acontecendo? A resposta, meus irmãos, que eu posso dizer para vocês, é porque os poços, por onde as águas vivas fluem, estão cheios de entulho. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Gênesis 26. Nós vamos ler apenas de 22 a 29. Ontem houve um agir sobrenatural de Deus sobre o pelotão de frente de adoração desta igreja. Mas por favor, igreja, abram seus ouvidos, porque hoje o Senhor deseja falar com toda a igreja. Gênesis 26, 22 e 29. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor. Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram um poço. Outros poços eles tentaram abrir, mas por causa das contendas, aqueles poços eram invadidos e enchidos, e eram cheios de entulhos. Mas nós estamos lendo apenas a parte que diz que um novo poço foi construído, e nesse, porque cessou a contenda.
algo aconteceu. E ele continua, e vou repetir o verso 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E ali eles cavaram um poço novo. O chamado de Deus para esta igreja hoje é: vamos cavar um poço novo, irmãos. Vamos cavar um poço novo. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo, Alzate, Ficol, comandante do exército. Disse-lhes: Isaque, por que vocês vieram a mim? Por que vocês me odeiam e me expulsam do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, façamos contigo uma aliança. Contendas acabando, e uma aliança de paz e amor se fazendo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como não te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam, depois de tanta contenda. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, presta atenção, nesse mesmo dia, não tinha água para o povo de Deus. Isaque representava o povo de Deus, a promessa de Deus. Não tinha água. Não tinha água porque os poços que seu pai tinha aberto estavam cheios de entulhos colocados pelo inimigo. E ele se levanta e ele diz: vou fazer um novo poço. E ele então deixa de contender. E eles entram em paz, e acontece o seguinte: no mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe as boas notícias, disseram que o poço que eles tinham cavado, nele foi encontrado águas. Quem tem ouvidos, ouça, meu irmão. É uma palavra profética. Não é uma mensagem, não é um ensino. É uma palavra profética. Hoje é dia, meus irmãos, de nós tirarmos o entulho dos nossos poços. Se você deseja que essas águas vivas voltem a fluir dentro do seu coração, é necessário que tiremos os entulhos que estão nos poços do nosso coração. E a pergunta é: como se tira os entulhos do coração? Quando nós perdoamos, quando nós acabamos com as picuinhas, quando nós paramos, meus irmãos, de falar mal um dos outros, quando nós paramos de denegrir a imagem uns dos outros, quando nós pedimos perdão, quando nós nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, pecamos contra Ti. Não pense que os comentários que se fazem nos escondidos da nossa casa, sobre irmãos da igreja, sobre pastores da igreja, ficam escondidos de Deus. Os julgamentos que são feitos nas nossas casas: ah, mas você viu aquele irmão? Ah, você viu? Queridos, isto é satânico. Convém ao diabo colocar irmão contra irmão, porque na nossa unidade Deus ordena a sua bênção. O que será que está acontecendo? Essa igreja não se moderniza. Aquele grupo de louvor.
O pastor da igreja. E os outros então? Não pensemos nós que essas conversinhas estão longe do olhar de Deus. Quem trata com a igreja de Cristo é o sumo pastor. E Ele está na minha casa, na sua casa. Tudo Ele ouve e tudo Ele vê. E muitas vezes nós perguntamos: por que não há avivamento entre nós? Por que os cultos estão assim tão insossos? Porque já não há palavras proféticas, palavras que vêm do trono de Deus para o meu coração. Vou sair da igreja. Eu sinto dizer que se este for o motivo, nada vai acontecer e a alegria e os rios de águas vivas ainda não vão fluir de dentro de você. Porque Deus a tudo vê e a tudo prescruta. Hoje chegou o dia de voltar para esta casa o louvor, a adoração e a honra ao nome do Senhor. Porque se Deus não está, se as águas do fluir de Deus não está na sua vida, na minha vida, é porque poços estão cheios, muito cheios de entulhos. Mas o Senhor diz à sua igreja: hoje é dia de tirar os entulhos, e muito mais do que tirar os entulhos, hoje vocês vão cavar um novo poço. Porque quando vocês entrarem em concordância, quando essas coisas saírem do meio de vocês, neste novo poço que vocês vão cavar, eu vou fazer jorrar águas limpas, águas vivas, águas que curam, águas que restauram a alegria, águas que restauram a saúde emocional e física. Se vocês crerem em mim, diz o Senhor, como diz as Escrituras, rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Somente quando as contendas, meus irmãos, os julgamentos, as picuinhas, as palavrinhas no secreto, que só falam mal, que só destroem, que só minam, e que a gente pensa que aquele que a gente minou nem sabe que a gente está fazendo isso. Eu quero dizer, Deus tudo vê e Deus tudo escuta. Somente quando as contendas, meus irmãos, se acabarem, nós podemos construir o altar de adoração. Esse texto diz: partindo dali, ele cavou ainda outro poço. Ele cavou ainda outro poço. E como por esse poço eles não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos, irmãos, prosperaremos nesta terra. Eu quero anunciar a prosperação de Deus na sua vida. Eu quero anunciar a prosperação de Deus na vida desta igreja que se chama Batista Ágape, em Campinas, em São Paulo, em Brasil e no mundo. Aleluia. Vamos cavar um poço novo, irmãos, hoje? Vamos deixar os poços velhos, entulhados, para trás. Mas nós não podemos carregar
os entulhos que estavam nos poços velhos para o poço novo. Por isso hoje também é dia de, antes de cavarmos o poço novo, a gente acabar com os entulhos dos poços velhos. Hoje é dia de perdão nesse lugar. Hoje é dia de perdão, marido e mulher, porque muitas vezes a casa de vocês está sendo destruída, porque o altar do Senhor já foi destruído lá dentro. Não existe um altar de adoração, não existe águas vivas fluindo, e a casa está seca, e os filhos estão morrendo de sede, porque há desavença, a contenda entre os pais. E a mesma coisa eu falo a nível de igreja. E a palavra do Senhor diz: partindo dali, cavou ainda um outro poço. Não desista. A palavra de hoje é de ânimo, é de verdade. E quando a verdade do Senhor entra no nosso coração, há liberdade. Nós precisamos de libertação neste lugar. A palavra de Deus precisa entrar no nosso coração e nos libertar, irmãos. E libertar a gente desses entulhos que tem paralisado o nosso andar. Mas hoje o Senhor diz para esta igreja: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta, Igreja Batista Ágape, arranca os entulhos desse velho poço da sua vida, dessa velha forma de você pensar. Você pensa que você está abençoando a igreja do Senhor Jesus, quando você só pensa mal dela, quando você só fala mal e julga, e ainda diz: neste lugar Deus não pode fazer a obra. Onde Deus perdeu a batalha? Não vai ser nesta igreja que Deus perderá a batalha. Ele disse que nos chamou para abençoarmos Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. E sabe qual foi a primeira torre, a primeira coluna que Ele levantou e restaurou lá no começo dessa igreja? O pelotão de adoração foi o primeiro. Começamos a experimentar águas vivas fluindo no nosso interior. Tivemos experiências, irmãos. Essa semana foi uma semana de muita reflexão. Queridos, são 30 e poucos anos, eu nem sei quantos, à frente desse ministério. E eu fui me lembrando dos grandes feitos do Senhor. Foi o primeiro pelotão. Foi o primeiro grupo que Deus tratou. Foi a primeira coluna que Ele ergueu. E junto com essa coluna de adoração, o Senhor erguia também a coluna de oração da igreja. Ele erguia também a coluna da palavra de Deus, dos ministros que ensinavam a palavra de Deus, e firmados naquela palavra, e nutridos por aquela palavra. E restaurada a oração, restaurada a intercessão, restaurada a adoração. Meus irmãos, rios de águas vivas fluíam de dentro de nós. E não é diferente para agora. O Senhor diz hoje a esta igreja: queridos irmãos, o Senhor diz a esta igreja: chegou a hora de cavar um novo poço. Os do passado estão cheios de entulhos. Os inimigos se levantaram, encheram os poços com os entulhos. Mas o Senhor anunciou: chegou o tempo. Chegou o tempo não foi um tema. Por favor, coloca para mim o tema do retiro. Chegou o tempo, meus irmãos, não foi um grupo se sentando: e aí, gente, como é que a gente vai dar o tema para a nossa conferência? Em meio a muitas lutas e provações, eu cheguei diante do Senhor e disse: Pai, chega.
Eu não vou fazer encontro de levitas esse ano. O Senhor não colocou nada no meu coração, eu não tenho nada, Senhor. E se o Senhor não falar comigo, eu não vou fazer um encontro só para dizer que teve encontro de levitas na igreja. Após alguns dias daquele dia, daquela oração, era madrugada, e dentro do meu quarto, naquela madrugada, soou uma voz tão forte que me acordou. E eu ouvi: chegou o tempo! Eu dei um pulo da cama, meus irmãos, e eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu peguei um caderno e escrevi, comecei a escrever, e eu escrevi a primeira coisa: chegou o tempo. E veio essa palavra de 1 Coríntios que Karina leu hoje de manhã aqui. É necessário, queridos, que os homens nos vejam como ministros de Deus e dispenseiros dos seus mistérios. Mas é importante e é necessário e imprescindível que vocês, dispenseiros de Deus, se encontrem fiéis. O fiel não fala mal da igreja de Jesus Cristo. O fiel tem alegria de vir à igreja, de vir servir ao Senhor e de ser uma tocha acesa para que o Espírito Santo haja sobremaneira com mistérios dentro deste lugar. E só depois de alguns dias eu fui entender melhor, e confesso que estou até agora entendendo cada dia mais o que Deus está falando. Então este tema não foi dado por ninguém, nem mesmo por mim. Pensado, quais são as dificuldades do ministério? Parará. Vamos ver os temas que vamos colocar propondo. Foi Deus acordando 2:30 da manhã. E depois de alguns dias o Senhor falou: este é o tema de restauração de adoração neste lugar. Este chamado não foi apenas para os 300, porque nem todos que fazem parte do ministério de louvor dessa igreja estiveram ontem, porque ficaram distraídos. Mas com os 300 que estavam aqui ontem, inclusive foi 300 mesmo, com os 300 que estavam aqui ontem, o Senhor começou com esses 300 a derrubar gigantes neste lugar. Quando o altar da adoração ele é erguido, meus irmãos, volta a alegria de louvar ao Senhor. Sabe aquela situação que você senta aí no banco, o grupo de louvor está aqui, vem igreja, e você está, ai meu Deus, quantos minutos será que eles vão deixar a gente mais em pé? Ai, mesma música de sempre. Quando as fontes estão vazias, são as mesmas músicas de sempre. Mas quando Deus limpa a fonte, rios de águas vivas começam a fluir. Quando o altar da adoração é erguido, a alegria de louvar ao Senhor retorna para o nosso coração. E os novos cânticos são escritos pelas mãos de Deus no coração de homens. E levanta-se então um novo cântico no meio do povo de Deus. E este novo cântico, para que ele possa ser entendido, porque Deus trabalha com coisas visíveis para falar das invisíveis. Para que você possa entender o que é um novo cântico, Deus está mostrando aqui. Por isso que eles estão chegando e dizendo assim: Deus nos desafiou e nós compusemos um novo cântico. Isso é só o que você pode ver.
Mas Deus está falando de algo muito mais profundo do que isso, meu irmão. No seu interior, 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 fluirão novos cânticos, fluirão rios de águas vivas, águas que curam, águas que libertam. Sua casa será inundada por estas águas. O seu casamento será inundado por essas águas. Os nossos filhos, os nossos netos, de geração em geração, essas águas inundarão a nossa casa, a nossa família. Estas águas inundarão a igreja do Senhor Jesus Cristo, e haverá alegria no nosso meio, e haverá contentamento no nosso meio, e vai parar aquela história de ficar implorando. Pelo amor de Deus, vem para a vigília. Pelo amor de Deus, vem para o culto dos homens, Deus está falando. Pelo amor de Deus, vem para o culto das mulheres, Deus está falando. Pelo amor de Deus, vem, escuta. Vai parar. Sabe por que muitas vezes nós temos que ficar aqui? Pelo amor de Deus, vem. Porque as fontes estão cheias de entulhos e secas. Mas hoje, aleluia, o Senhor diz à sua igreja. É um convite, meus irmãos, não é meu, não é do pastor Roberto, não é do pastor Marcelo, não é de nenhum de nós. É um convite do Senhor, inclusive para nós. É um convite do Senhor, dizendo: Igreja Batista Ágape, eu nunca falhei numa batalha, e não vou falhar aqui. Eu chamei esta igreja com um propósito, para ser bênção em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E por mais que muitas bocas tenham se levantado e dizendo: aonde? Cadê o amor? Brasil, Campinas, coisa grande. Não foi da nossa mente, foi Deus que falou conosco. Eu vou fazer alguma coisa em vocês, e vocês serão bênçãos em Campinas, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Não se levante contra o que Deus falou, do que Deus determinou para este povo. Meu irmão, tema, feche sua boca. O Senhor nos chama hoje para cavarmos um novo poço, um poço que possa produzir águas. E como pastora, vamos ter a certeza que desse poço vai sair água. Primeiro, tendo coragem de confessar os nossos pecados e tirarmos os entulhos do nosso coração. E segundo, restaurando o altar da adoração neste lugar. Porque depois que parou a contenda, quando a contenda cessou, eu vou falar de novo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, não sou eu, meu irmão, o que o Espírito Santo está dizendo a essa igreja. Quando pararem as contendas, quando parar a inveja, quando parar o ciúme, quando pararem de se agredirem uns aos outros com palavras que destroem, quando isto parar entre vocês, podem construir o poço, porque certamente você ouvirá a voz do Espírito Santo dizendo: tem água limpa neste poço. E é isso que Deus está preparando para nós. Ministério de Louvor e Adoração, principalmente os 300 que estiveram ontem aqui, não era só para nós, é para toda a igreja. Mas não esqueçam, atenção, Deus separa pessoas e os chama para liderar o povo de Deus. Cego não leva cego, outro cego. Com quem Deus conta?
Com quem Deus conta? Com quem Deus conta? Com aqueles que se rendem, com aqueles que estão atentos ao que o Espírito diz à igreja. E não importa o número, não importa se estes serão menos, um número menor, porque o nosso Deus é especialista em vencer grandes guerras com um exército só de 300, mais de 300 que estão com seus poços sem entulhos e as águas estão fluindo de dentro dele. Vamos tirar os entulhos, irmãos. Vamos sair desse lugar de sequidão. Vamos cavar novos poços de amor verdadeiro nesse lugar. Vamos pedir perdão uns aos outros. Vamos pedir perdão a Deus por aqueles comentáriozinhos. E vou dizer para você, o Senhor me fez ouvir o ruído dessas vozes. Vamos reconstruir, queridos, o altar de adoração, deixando toda contenda, meus irmãos. Está presente aqui hoje um irmão que veio falar comigo ontem. Está aqui, ele aqui, veio falar comigo, pedir perdão ontem. Ele não está. Mas é assim que o diabo trabalha. Ele põe um contra o outro. Esse irmão chegou para mim ontem, depois da primeira palavra. Ele me encontra no corredor e disse: pastor, eu preciso falar com você. Eu disse: pode falar, querido. Ele disse: eu preciso pedir perdão para você. Eu falei: para mim? Por quê? Ele falou: sabe por quê, pastora? Há muitos anos atrás, presta atenção, há muitos anos atrás, eu fiz parte do Ministério de Louvor e Adoração. Depois eu saí daqui, porque eu fui com o pastor Damásio para outro lugar. Quando a nossa igreja estava, o pastor Damásio foi dirigir uma das nossas igrejas. E depois eu retornei, e quando eu retornei, eu conversei com você, e eu pedi que você marcasse uma reunião comigo. E você nunca marcou essa reunião comigo. E desde aquele dia, pastora, nunca mais eu desejei no meu coração voltar para o ministério de adoração. E o pior, nunca mais eu consegui ouvir qualquer palavra que você lançou desse altar. Pastores, a gente tem que pedir muito a Deus cuidado. Irmãos, eu olhei, ele estava se tremendo todo e chorando. Eu comecei a chorar. E ali nós nos abraçamos. E eu pedi perdão àquele irmão. Eu disse: meu irmão, me perdoe, eu não te chamei, não foi porque eu não quis falar com você. Eu me esqueci. Eu me esqueci. Eu nem me lembro que isso aconteceu, irmão. Ele falou: pastora, não importa mais. Eu só quero que você me perdoe. Eu falei: meu irmão, eu que te peço perdão. Que por causa talvez da minha memória, ou do meu relaxo, ou do meu, sei lá o quê, eu esqueci de falar com você. Eu já estou pedindo perdão aqui, deve ter um monte aqui. Eu fiquei: não, Senhor, deve ter um monte na igreja. Olha, vou avisar para a igreja, em nome de Jesus, eu tenho problema de esquecimento. Eu tenho. Às vezes eu esqueço de anotar na minha agenda. Quando eu cuidava da minha mãe, ela estava esquecida. E aí eu chegava na casa da minha mãe e fazia um quadro assim, ó. Mãe, tá aqui o quadro. Sem brincadeira, uma cartolina eu fiz. Coloquei na frente da mesa. E falei assim: mãe, olha só. Depois do café da manhã, a senhora tem que tomar esse e esse remédio. Depois do almoço, mãe, esse. E no jantar, esse, mãe. Tá bom, tá bom. Chegava no outro dia, e eu falava assim: cada vez que a senhora tomar o remédio, a senhora vem aqui embaixo e põe um X. Tomei o remédio, para a senhora não esquecer que tomou o remédio.
Chegava outro dia em casa, o negócio estava uma bagunça, era X, não sei aonde. Mãe, que é isso? O quê? Tomou o remédio? Ah, sei lá se eu tomei remédio, Meire. Mas mãe, eu fiz o negócio aqui para a senhora tomar o remédio certo, mãe. Sabe o que ela falou para mim? É só a senhora olhar, mãe. Ela disse, eu esqueço de olhar. Então, em nome de Jesus, estou falando para todo mundo do Ministério de Louvor, da igreja. Tenham misericórdia de mim. Eu tenho esse problema. E às vezes, eu esqueço de anotar. E aquele moço chegou para mim tão machucado. Ele foi paralisado por anos. Por causa de mim. Porque eu não dei atenção na hora que eu tinha que dar. Talvez tão distraída com tanta corrida, que eu descobri uma coisa. O inimigo faz tudo para nos paralisar. Mas quando ele não consegue nos paralisar, ele nos acelera. Que também a gente não consegue ouvir Deus. Naquele dia, ontem, através do testemunho desse moço, o Senhor me fez entender um pouquinho mais sobre essas coisas que estamos falando nesta manhã. Mas ontem, ele me abraçava e dizia, pastora, me perdoa. E eu abraçava ele com muita dor no meu coração, porque eu tinha sido o motivo pelo qual ele tinha ficado paralisado. E eu quero crer no meu coração que talvez durante o tempo dele, muitas vezes conversando sobre esse assunto, talvez alguém tenha dito, ele é assim mesmo. Ela esquece, ela dá atenção só para quem ela quer. Entende? Primeiro vem um laço. Depois o Senhor, o diabo, ele envia os seus mensageiros. É assim mesmo. Ela é assim. Isso aí eu estou supondo, tá, irmãos? É só para exemplificar. É assim mesmo, ela é assim mesmo. Ela é autoritária. Ela não respeita ninguém. E ela só atende, viu, pessoal do Ministério do Louvor? Fica esperto, porque ela só atende quem ela quer. Mentiras que nós vamos deixando, entulhos que nós vamos deixando entrar no nosso poço e paralisa a igreja do Senhor Jesus. Mas hoje eu profetizo, aquele abraço de ontem não foi um abraço normal. Ele tinha dito para mim uma coisa, pastora, daquele dia em diante, nunca mais eu consegui ouvir uma palavra sua. E por que ontem ele ouviu? Por causa do agir sobrenatural de Deus, derrotando gigantes aqui dentro, derrotando essa separação. Foi profético aquele abraço. E hoje o Senhor disse, aquele abraço de ontem foi profético, haverá muitos outros desses amanhã de manhã. Talvez o seu abraço hoje vai ser com o irmão que você falou mal dele. Talvez do seu líder. E talvez o seu abraço seja direto com o Senhor. Porque só Ele sabe o que você tem falado sobre a igreja dele. Vamos cavar um novo poço.